O Capitão América é um dos maiores símbolos da Marvel, representando a liberdade e a esperança para todos os heróis. Mas existe uma história obscura, onde a gente descobre que na Segunda Guerra Mundial, Steve Rogers não foi o único a usar o manto do herói. Existiu outro. E esse é Isaiah Bradley. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos para a origem. Isaiah Bradley foi criado por Robert Morales e Kyle Baker, surgindo pela primeira vez na revista Truth, Red, White and Black, número 1, de 2003. Isaiah Bradley cresceu na cidade de Nova York, onde se casou com Faith Shabazz, em 1940. Mas esse era um período de conflitos, onde estourava a Segunda Guerra Mundial. E quando Pearl Harbor foi atacada, os Estados Unidos entraram no combate e Isaiah teve que se juntar ao exército, deixando Faith grávida para trás, em 1942. Inclusive, nesse período longe, a sua pequena filha Sarah Gale Bradley nasceu. Desde o aparecimento do Capitão América em 1940, uma das coisas que o mundo mais cobiçou foi o soro de super soldado, que deu esses poderes e habilidades a Steve Rogers. O soro foi criado pelo Dr. Erskine, mas ele foi assassinado pelos nazistas antes que pudesse replicar o experimento ou passar o ensinamento para mais alguém. Nem os aprendizes dele, como o Dr. Wilfred Nagel ou o Dr. William Burnside, conseguiram replicar com perfeição essa substância. E com os Estados Unidos na guerra contra os alemães, que também tentavam criar os seus próprios super soldados, experimentos começaram a ser feitos para tentar produzir um exército com esses poderes, um batalhão de Capitães América. Foi assim que o Dr. Wilfred Nagel, usando o nome de Joseph Reinstein, tentou recriar o projeto. Num período onde a segregação racial era extrema, onde a sociedade era muito mais racista e preconceituosa, o doutor, junto do coronel Walker Price, recrutaram 300 soldados afro-americanos para que fossem usados como cobaias, submetidos aos testes com essa tentativa de recriação do super soro. E os soldados tinham que ser negros, porque para eles, os soldados brancos não poderiam ser descartados dessa forma. O projeto, batizado de Renascimento, foi feito à força com experimentos sádicos e cruéis. E para manter o segredo da operação, as famílias desses 300 homens receberam cartas informando da morte deles em combate. Usados como cobaias, a maioria desses homens morreu depois de terem o soro injetado. Em alguns, o corpo não aguentava e até mesmo explodia, enquanto outros ficavam com deformidades extremas. Desses 300 homens, só 5 sobreviveram, e mesmo assim com sequelas. Mesmo com o soro imperfeito, esses soldados foram usados pelos norte-americanos na guerra, enviados em missões especiais contra o exército nazista. O problema é que mesmo com essas super habilidades, largados no campo de combate contra vários inimigos, alguns acabaram morrendo, enquanto outros, em conflitos internos mesmo, acabaram se matando, talvez afetados também pela instabilidade psicológica que aquele soro imperfeito lhes causava. Com isso, o único sobrevivente depois de tudo foi o jovem Isaiah Bradley. Ele era enviado para realizar suas missões, e durante os descansos ele tinha uma única válvula de escape. Algumas histórias em quadrinhos de um homem que lutava também pelo exército dos Estados Unidos durante a guerra, um tal de Capitão América. Um homem loiro, de olhos azuis, mas que tinha exatamente as mesmas super habilidades que ele, e isso não parecia ser uma mera coincidência. Até que um dia, Isaiah é enviado para uma missão suicida. O objetivo era se infiltrar numa base nazista e assassinar o Dr. Koch, um cientista alemão que estava perto de reproduzir o soro de super soldado. Assim, inspirado, Isaiah vai sozinho, mas rouba um dos uniformes do Capitão América e, usando um escudo também, ele parte para a missão.
Isaiah resgata judeus capturados que sofriam experimentos e torturas. Ele consegue evitar que um exército de nazistas super soldados fosse criado e mata o responsável por isso, o Dr. Koch. Mas no fim, ele foi pego pelos alemães e levado até o próprio Adolf Hitler, que ordenou que Isaiah fosse levado e tivesse as suas pernas cortadas, para que servisse como um símbolo quebrado do Capitão América com aquele uniforme. Só que, na transferência para outra base, Isaiah é resgatado no caminho por um grupo de rebeldes que o mantiveram escondido. E 5 meses depois, ele foi levado de volta para um campo do exército norte-americano. Mas, mesmo ele sendo um herói de guerra, Isaiah foi preso e acusado de traição por roubar e usar o uniforme do Capitão América. Com isso, em 1943, Isaiah é condenado pelo seu próprio governo à prisão perpétua. A sua esposa Faith nunca acreditou que o seu marido tivesse de fato morto, e depois que soube da prisão, ela só tinha permissão para vê-lo 3 vezes no ano. Faith mandava todo mês cartas para a Casa Branca pedindo o perdão para Isaiah. Mas isso só aconteceu 17 anos depois, em 1960, quando o presidente Eisenhower lhe deu o perdão e absolveu Isaiah Bradley. Só que mesmo assim, mantendo o assunto em segredo de Estado. Acontece que com esses 17 anos que passou preso numa solitária, somado ao soro imperfeito que corria no seu sangue, Isaiah se tornou estéril e a sua mente foi se deteriorando. O seu cérebro regrediu ao de uma criança praticamente, e ele mal podia falar mais. Quando Steve Rogers descobriu a existência de Isaiah, muitos anos depois de ter sido descongelado só em 2003, ele o encontrou e finalmente lhe devolveu o seu uniforme. O manto que realmente pertencia a ele. O seu uniforme de Capitão América. Em 2003, a gente descobre também que no período que estava preso, Isaiah também sofreu experimentos. Porque em 1953, o seu DNA e um óvulo da sua esposa Faith foram usados na tentativa de criar um clone que tivesse os efeitos do soro de super soldado no seu sangue. O resultado do experimento foi Josiah Al-Sadiq, que tempos depois se tornou um herói chamado Josiah X, ou também batizado de Justiça. E depois que ele soube da sua história, Josiah passou a visitar a sua mãe e pai biológicos em vários momentos. Mas além dele, existe outro Bradley na família que também se tornou um super-herói. A filha de Isaiah, Sarah Gale Bradley, teve um filho, o jovem Elijah Bradley, que, inspirado pela história do seu avô, criou o próprio manto, assumindo um escudo e se tornando o Patriota, um dos membros fundadores dos Jovens Vingadores. Como a mãe de Elijah nasceu antes de Isaiah receber o soro de super soldado, o garoto não tinha poderes, até que ele sofreu um acidente e recebeu uma transfusão de sangue do avô que passou o soro e as suas habilidades. Isaiah Bradley tem todas as capacidades aumentadas, assim como Steve Rogers. Ele tem super força, super agilidade, super resistência, reflexo e imunidade, além de ter um envelhecimento desacelerado. O único problema é a corrosão que ele sofreu na mente devido ao soro imperfeito que lhe foi injetado. Fora dos quadrinhos, Isaiah nunca tinha aparecido em nenhuma outra mídia, seja animações ou jogos. Mas atualmente, em 2021, ele surgiu em live action e vem ganhando destaque na série Falcão e o Soldado Invernal. Quando o quadrinho Truth foi publicado, a história de origem de Isaiah não seria parte canônica da Marvel. Mas aquilo foi algo tão bem desenvolvido que foi integrado ao universo tradicional da editora. E o mais surpreendente é que isso foi baseado num caso real, o caso de Tuskegee, onde entre 1932 e 1972, por volta de 600 homens negros foram forçados e usados como cobaias em experimentos com a sífilis, onde eles eram infectados e morriam com a doença.
Mesmo a história de Isaiah Bradley sendo sigilosa, ele se tornou uma lenda e uma imensa referência para a comunidade afro-americana. Isaiah é uma inspiração para todos os heróis que vieram depois dele, como Falcão, Luke Cage, o Golias e por aí vai. Mas além dos heróis, personalidades do nosso mundo como Malcolm X, Muhammad Ali e Nelson Mandela também o admiram como herói. E até durante o casamento do Pantera Negra com a Tempestade, em meio à Guerra Civil, Isaiah Bradley estava lá. O primeiro homem negro que usou um manto e foi considerado não só um super-herói, mas também um símbolo. Esse é o legado e o respeito pela figura de Isaiah Bradley, o Capitão América. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história de Isaiah Bradley. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.